Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Vamos debater a Copa América que vai ser realizada ano que vem no Brasil. Quais os benefícios que a competição poderá trazer para os estados que vão ser sedes, em especial o Rio de Janeiro. E para o assunto temos a presença do deputado Paulo Ramos. Deputado, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Obrigado, já estava com saudade. Da mesma forma. Também temos a presença do jornalista da Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, Luiz Ribeiro. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço, Rui. É sempre um prazer participar do Arena. Muito bem. A Copa América vai ser realizada aqui em nosso país. Depois de 30 anos, a última em 1989, a seleção brasileira volta a jogar em nosso país esta competição sul-americana. Deputado Paulo Ramos, eu primeiro vou passar a bola para o Luiz Ribeiro e depois pergunto ao senhor também. Luiz, na sua opinião, quais os benefícios que a Copa América, sendo realizada aqui no Brasil, nos estádios que vamos ter jogos como a capital Salvador, o estado da Bahia, em São Paulo, também na capital, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, onde as partidas vão ser realizadas, Minas Gerais, a capital Belo Horizonte. Em especial aqui do Rio de Janeiro, desse momento difícil. Você acha que pode trazer algum benefício? Muito. Primeiro, a Copa América é mais antiga do que a UEFA. E a gente tem que valorizar aquilo que nós construímos. Muitas pessoas ficaram focadas apenas no desempenho da Copa do Mundo. Não, não é isso não. A Copa América tem um valor muito grande. Nós temos adversários tradicionais, como é o caso da Argentina, do Uruguai, do próprio Paraguai, um crescimento técnico em toda a região, porque qualquer jogador hoje que atua aqui na América, ele está jogando na Europa. Isso, quando ele vai jogar na seleção, aumenta o interesse por conta do nível técnico. Para falar especialmente aqui do Brasil, mas tratando aqui da questão do Rio de Janeiro, a gente tem que valorizar, voltar a seleção brasileira a jogar no Maracanã. Nós perdemos isso com o tempo. Eu sou de uma época, o deputado também, e você, Rui, que a seleção brasileira era um fenômeno do Rio de Janeiro, treinava aqui, jogava aqui. Quando saiu uma escalação, parava todo mundo para saber do goleiro ao ponto esquerda, se o técnico deixou alguém de fora. A gente tem que resgatar isso. Perdemos esse processo. Portanto, eu vejo a Copa América no Brasil como uma excelente oportunidade de atrair a atenção para o Rio de Janeiro e para o Brasil, sim. Deputado, o Luiz Ribeiro falou sobre o aspecto da competição tecnicamente. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem sido uma pessoa que tem lutado muito aqui por algumas categorias, várias categorias de trabalhadores, né, do estado do Rio de Janeiro, desse momento difícil que o estado tem vivido. Administrativamente, financeiramente, para o estado do Rio de Janeiro, uma competição de porte como é a Copa América. O benefício para o estado, para a população. Rio de Janeiro acumulou algumas experiências. Primeiro Pan-Americano, depois Olimpíadas, depois Mundial de Futebol. A população do Rio de Janeiro se ressente muito, porque ao mesmo tempo em que as atividades esportivas mobilizam a atenção de parcela quase que total da população, mobiliza, mas também decepciona. Não tem sido aproveitado para o estado do Rio de Janeiro. Qual é o legado? O que é que tem representado para a prática esportiva no país e no estado? Ainda mais quando surgem algumas nódoas. A população se ressente, vendo investimentos grandes, volumosos, feitos, e depois o legado não resulta em benefício tão grande, ou benefício para a população. A Copa América tem essa relevância registrada aqui pelo Luiz Ribeiro, que é um conhecedor. O Rui sabe, eu sou um observador. Mas existe uma questão em relação à seleção brasileira. Os jogadores não jogam no Brasil. A maioria... A torcida, quando havia a convocação, era uma torcida quase que clubística. Quantos do Botafogo foram convocados? Quantos do Corinthians? Quantos do Flamengo? Quantos do Vasco? Fluminense? E aquelas zebras, né?
convocou alguém de um time menor. Então, hoje não há isto. Por quê? Porque tem uma questão que deve ser preocupação. O futebol, como outras modalidades esportivas, o futebol se transformou em profissão. Então, aquela prática espontânea, ela foi deixando de existir. Se a prática espontânea deixa de existir, o número de praticantes também é muito menor, que é tudo escolinha. Escolinha, 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 escolinha. Os campos de várzea foram acabando. E o senhor conhece bem Realengo, Bangu? A gente só Padre encontra Miguel? praticamente ou na Baixada ou no interior. Aqui na capital, quantos campinhos de futebol deixaram de existir? Fato. E os campeonatos locais? Também. E o chamado amadorismo, onde é que ficou? Então eu vejo com cuidado. Eu tenho a impressão, e vamos verificar isto, que a mobilização da sociedade vai ser muito menor, porque campeia ainda a desilusão. Mas vamos tentar superar. Porque para o Estado do Rio de Janeiro, é um evento da maior relevância. É um evento esportivo relevante para despertar para a prática do futebol, mas, ao mesmo tempo, em termos econômicos, também tem o seu significado. Agora, deputado, o Luiz Ribeiro explicou tecnicamente, né, a forma assim da Copa América, a rivalidade Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Aí eu pergunto para o senhor, para o Estado do Rio de Janeiro, propriamente, para a nossa economia, o que pode ajudar uma competição desse porte? Bom, Rio de Janeiro acumula experiência. Pan-Americano, Olimpíada e o Mundial de Futebol. Há um ressentimento na população, tendo em vista o volume de investimentos. E o legado. O legado não tem correspondido à expectativa da população. Por outro lado, também, a seleção brasileira incorpora jogadores quase todos não jogando no Brasil. Estão todos Essa fora, torcida que havia sobre a convocação, eu, por exemplo, ficava ansioso para ver quais seriam os jogadores do Botafogo convocados. Mas o Botafogo do senhor A é mesma- o clube que Claro. mais cedeu jogadores até hoje. É isso. E acredito, sinceramente, que também os torcedores das demais equipes. Claro, com certeza. Havia uma discussão sobre a convocação, se era justa ou se era injusta. Agora não. Para ser convocado, preferencialmente, tem que estar jogando num time de fora. Então a torcida fica muito menor. Por outro lado também, o futebol foi perdendo aquela que eu chamo a prática espontânea, o amadorismo. Virou, assim como outras modalidades esportivas, virou uma profissão. Então são só escolinhas. Eu luto muito, sabe para quê, Luiz Ribeiro? Sim. Para que nos campos de várzea tenha, veja bem, um vestiáriozinho, para trocar de roupa, um banheiro, pô. Chuveiro para tomar banho Chuveiro depois, para né? tomar. Aí troca dentro de uma van. Quer dizer, não há o mínimo apoio. Eu participei aqui, na Lagoa, com os porteiros, trabalhadores em edifício. Tem ali, ao sair do túnel Rebouças, tem um campinho de futebol. Isso. Não só os trabalhadores em edifício, mas várias equipes jogam ali. Não tem um vestiáriozinho, pô. Um investimento pequeno, pô. E a prática ali é a prática espontânea, pô. Então, andar nos subúrbios, nós verificamos essa lacuna, pô. Qual é o investimento que um município pode fazer para dotar os campinhos de um vestiário com banheiro, pô? Então, investimento simples, mas que prestigia a prática. De qualquer maneira, para o Estado do Rio de Janeiro, como bem registrou o Luiz Ribeiro, é um evento da maior relevância. A Copa América é um evento do futebol importante para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Vamos torcer para que a economia do Rio de Janeiro aproveite, mas que, ao mesmo tempo, a prática esportiva a partir do futebol seja incentivada e que possamos não desiludir a população com esses grandes investimentos.
Agora, Luiz, a competição, a Copa América que vai ser realizada aqui, ela vai começar a partir do dia 7 de junho e vai até 14 de julho do ano que vem. É uma competição assim de tiro curto, diferente da Copa do Mundo, né? Nós vamos ter os locais de treinamento nos estados em que serão realizadas as partidas, em especial do Rio de Janeiro. Aí aqui a gente vai ter que mobilizar a segurança pública, a gente vai ter que ter os agentes de trânsito, a gente vai ter que ter os hotéis que nós temos até por causa da Copa, conforme disse o próprio deputado, Pan-Americano, Olimpíada. Eu acho que uma estrutura básica já está montada para essa competição ser realizada, inclusive nos outros estados também. Sem dúvida. E se tratando de grandes eventos, o Brasil sabe fazer isso, e o Rio de Janeiro em particular. Só você ver dia 31 aí, o que a gente faz aí é uma coisa impressionante. Sim. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. A passagem do ano com aqueles fogos. Exato, e é todo ano. Tem o carnaval também aqui no Rio de Janeiro, grandes espetáculos. Quanto a isso, eu não tenho preocupação. E acho que o evento ajuda para atrair a atenção. Mas pegar aqui no campo social, que o deputado Paulo estava comentando, para associar a ideia da vitória da seleção brasileira num pós-Copa do Mundo, o que atrai a juventude não é só pelo aspecto da prática, é a saúde, Rui. Quando o menino vai praticar o jogo, porque vê, torce pelo Neymar, mesmo o Neymar distante, como bem registrou o deputado Paulo. Ou caindo muito também, né, Luiz? Sim, também aceitando as críticas. Claro. Tem muita visibilidade, isso inspira o garoto. O menino, quando nasce, você dá uma bola, ele sabe o que vai fazer com a bola. Agora, a gente tem que aproveitar, eu digo assim, o poder público também nesse sentido, e a própria CBF, que deve dar uma contribuição nesse sentido, que transforma o esporte como saúde. É tirar das drogas, é incompatível qualquer adolescente praticar o jogo, seja o futebol ou o esporte, com o uso de drogas. Mas só que não há campanhas nesse sentido, não há um projeto. Espero que agora, com essa nova legislatura, que não deixe passar que o Brasil é um país do esporte, mas tem que linkar isso com a qualidade de vida e principalmente da saúde. É o que eu espero que a Copa América traga essa reflexão aqui. Nós ainda temos 2 minutos nesse break, deputado. O senhor tem falado sempre aqui das nossas escolas, que elas existem, mas não tem local para o sujeito praticar uma modalidade, uma educação física. Eu sou autor de uma lei que eu chamei de Programa de Massificação da Prática Esportiva. Recuperação e ampliação da capacidade instalada dos clubes, principalmente no subúrbio, na Baixada, e vinculando com as escolas que não têm equipamentos esportivos, para que as crianças e adolescentes possam praticar os esportes durante a semana nos clubes. Quem estuda à tarde vai de manhã, quem estuda de manhã vai à tarde, para massificar a prática esportiva dentro dessa sua concepção. É a prática esportiva não como busca de uma profissão, mas vinculada à vida, à saúde, à compreensão da vida em sociedade. Eu, depois, no segundo bloco, eu vou repetir aquela frase do Santiago Dantas, que eu já repeti aqui algumas vezes, quando da reabertura da Escola de Educação Física aqui na URCA. Mas eu me lembro, quando houve um incremento da profissão de professor de educação física, a propaganda era assim, calção nele. Aparecia uma criança e era calção nele, para aproveitar a sua intervenção. Porque é um jeito da criança, do adolescente, também ter a sua inclusão social. Não é só... Claro que o estudo é fundamental dentro da sala de aula, mas é um complemento a mais para que a criança e o adolescente também possa, até mesmo no plano da saúde, né, individual de cada um de nós. No segundo bloco eu vou repetir a frase do Santiago Dantas completa. Perfeito. Já já a gente volta aqui no Arena Esportiva com o deputado Paulo Ramos e o jornalista Luiz Ribeiro tratando do assunto, do benefício que a Copa América poderá trazer para os estados, para o país e principalmente aqui no Rio de Janeiro, que vão ser sede da competição no ano que vem. Já já no Arena Esportiva.